Olá, tudo bom? Então, eu vou falar com vocês um breve resumo sobre segurança dos dados, dos nossos dados, a parte que nós temos que ter segurança e nossa parte da segurança. Por exemplo, muitas das vezes, por conta dos likes, do nosso acesso a sites, nós acabamos dispersando migalhas de informações e microinformações que, juntando, faz um corpo de informações onde conclui-se um corpo virtual, o nosso corpo virtual, por exemplo. Eu não lembro onde eu fui mês passado, onde eu curti ou fiz um login via rede mês passado. Por exemplo, você vai num shopping e às vezes você vai conectar o Wi-Fi do shopping. Fica o seu login, fica uma microinformação de você lá. Ou às vezes você, uma promoção, você faz um cadastro com o seu CPF numa loja, no site. Isso está relacionado à sua segurança, porque essas migalhas, essas pontas soltas, quando se unem, geram uma base de dados sobre você. Nisso, o que acaba acontecendo? Vou dar um exemplo sobre o banco. Quando nós vamos procurar uma linha de crédito no banco, o banco ele faz uma análise dos nossos dados. Porque os nossos dados vai para um banco de dados virtual e com isso as grandes corporações têm acesso a esse banco de dados, onde eles consultam sobre a gente, desde uma conta de luz atrasada, conta de farmácia, onde nós colocamos nosso CPF atrasado, qualquer dado relacionado de interesse da corporação é coletado e nisso é feita a avaliação. Por exemplo, a empresa TCA, uma pesquisadora de tecnologia, ela afirma que 85% das violações ocorrem por causa do erro humano. O que são as violações? É essa divulgação dessas migalhas. Tipo, nós entregamos a nossa informação. Tipo, eles violam nossa privacidade. Querendo ou não, mesmo virtual, nós temos nossa privacidade, coisas nossas. E nisso acaba tendo essas violações, essas divulgações de dados. Desde uma promoção virtual, que a gente quer, muitas vezes são golpes, a gente vai participar, né? E acaba a gente colocando nossos dados, endereço. Até quando você vai fazer uma compra, você tem que colocar uma compra no cartão de crédito, muitas das vezes você coloca os dados do cartão de crédito, ainda pede o seu CPF e muitas das vezes o endereço. Quando você vai fazer uma assinatura, por exemplo, para boleto, endereço, a casa, ou seja, nisso ele coleta os dados do seu banco, o seu CPF e ainda onde você mora, a região. E nisso, com esses dados, ele tem, a gente, querendo ou não, a gente entrega muita coisa, que aí é filtrado. As empresas da região, por exemplo, uma pessoa que mexe com tráfego pago, coleta essa informação, sabe o que ele tem que trabalhar em cada área. Um exemplo, o que mais se vende, tem tudo. Porque por causa dessas migalhas se forma um corpo de dados, onde nisso tem já programas, IAs que podem fazer análise desse banco de dados, até pessoas que podem fazer análise desses dados. E nisso eu separei algumas pequenas dicas que nós podemos nos precaver para a questão de violações. Porque quais são os nossos erros? Aquele simples erro de tipo, um exemplo, eu via e-mail, às vezes a gente recebe muita propaganda via e-mail. Eu peguei um exemplo que eu recebi da AliExpress. Vamos supor que eu tenha recebido essa propaganda, não verifiquei, que seria onde eu estou apontando aqui, o destinatário, que sou eu para mim, mas o remetente, onde fala e-mail relacionado ao AliExpress, ou seja, esse aqui é um e-mail confiável. Muitas das vezes pode ser o mesmo layout de e-mail, mas tipo, o e-mail que me mandou não tem nada a ver com o AliExpress. Quando eu clico, vou para um site parecido, onde é um golpe. Acabo caindo muito em golpe. Tá entendendo? Outro exemplo também, que ocorre muito. Eu criei um arquivo e eu tinha renomeado ele com o filme Oppenheimer. Por que eu renomeei com o filme Oppenheimer? Eu quero demonstrar que muitas das vezes
acaba acontecendo, a pessoa divulga um arquivo que está muito incomum. Eu vou citar um exemplo que eu vi do Gabriel Pato. Ele é um youtuber, ele é hacker, ele é hacker. Ele tem como trabalho, ele divulga sobre isso, como trabalho dele em tentar explorar falhas em sites, que é com um sistema de bug bounty, né? Você reporta um bug para receber. E ele tem um canal no YouTube onde ele cita que estava acontecendo um golpe, tipo, uma suposta empresa entrou em contato com alguns youtubers, onde eles iriam divulgar um jogo antecipado. E essa pessoa, e o que acontecia? Quando essa pessoa abria esse arquivo, tipo, recebia um arquivo, um suposto parecido assim, e quando recebeu esse arquivo, acabava que executava comandos que tinham subscritos, né? Como posso traduzir de uma maneira mais simples, estava mascarado atrás desse jogo com alguns códigos onde a pessoa conseguia invadir o computador das pessoas que acessavam esse arquivo. E muitos desses, como tipo, que ocorre muito comum, eu vou até citar o mesmo exemplo, esse mesmo caso junto com um exemplo. Por exemplo, senhas. Essa pessoa tinha acesso ao seu cache, onde você salva suas senhas, aquela senha que você vai fazer um login no site e pede para salvar, o próprio Google já pede para salvar, para quando você vir no próximo acesso, ele já automaticamente coloca a sua senha e login para você acessar mais rápido. E nisso, quando a pessoa acabava acessando o computador da pessoa, ele puxava todos esses dados e acabava acessando o e-mail de login do canal do YouTube para as pessoas. O golpe era esse. Ele pegava, roubava o canal do YouTube e fazia uma proposta de venda para essa mesma pessoa, onde o Gabriel Pato fez essa intermediação. Ele acabou, por meio dessa, depois até disponibilizar o link do vídeo dele, ele explica que ele puxou no computador privado, né, gente? Tem forma de criar um computador privado, como se fosse um Windows privado do próprio Windows, não sei como poderia explicar, colocar em palavras. E nisso ele um servidor, tipo um servidorzinho fechado, e acessou esse arquivo e ele via como que funcionava essa transição dos dados, o que tentava coletar. E nisso ele descobriu onde era o proprietário do e-mail. Nisso ele foi descobrir por meio de alguns sites de onde era hospedado esse e-mail. Ele acabou descobrindo que era um russo que estava fazendo esse golpe. Então você pode perceber que às vezes a pessoa usou algo do cotidiano, algo do, como você tem no exemplo anterior, filme Oppenheimer. Era um filme que está muito em alta. Se, por exemplo, claro, aqui não é um ambiente onde receberia um filme, mas foi só um exemplo. Mas às vezes você entra num site e às vezes você dá acesso ao site, se você clicar nas permissões, dependendo, né, que o Google ele já tem um sistema de proteção, você daria permissão, se você poderia acabar dando permissão ao site ter acesso a quase todos os seus dados. Tá entendendo? Às vezes pode ser besta, entre aspas, assim, você aceitar a permissão dele, coleta seus dados de pesquisa, o seu rastreio, vamos dizer assim, que ele vai saber o que você acessou, o que você está pesquisando, entendeu? Aí, nisso, o próprio Google, aqui no ambiente do Gmail, ele tem umas dicas de segurança que a gente pode tomar. Se você for no seu e-mail, você vai encontrar, no setor de gerenciar contas, você vai encontrar a opção de segurança. Nisso, quais as dicas que eles dão? Aqui a gente tem na opção principal, onde você pode fazer uma revisão geral. E aqui mostra onde é a atividade de segurança recente, por exemplo, um novo login, onde eu fiz um login. Nisso você pode, como no caso uma pessoa fez login, você não reconhece, você pode bloquear. Mas o mais importante é que, como você faz login no Google, essas opções são muito importantes, porque você pode adicionar a verificação em 2 etapas. Quando uma pessoa faz um login na sua conta, automaticamente vai aparecer, por exemplo, no meu caso é o meu celular. Ele vai apitar no meu celular se eu aprovo ou não. Telefone de recuperação. É muito importante a gente ter um telefone de recuperação. Por quê? Com isso, caso que a gente venha esquecer a senha, ou caso alguém venha invadir, trocar a nossa senha, que pode acontecer também,
Eu já tive com uma plataforma da Steam, já aconteceu da pessoa trocar meu e-mail e minha senha. Como foi algo muito recente, eu entrei em contato com o suporte, comprovei que era eu, por meio do meu celular, por meio de compras, comprovando de compras. O próprio Steam tinha plataformas para jogos, e nisso, poucas horas depois do atendimento, minha conta voltou para o meu telefone original e meu e-mail original. Isso é muito importante, a gente sempre ter uma precaução nos nossos dados, manter alguma coisa que a gente possa confirmar que é a gente. E nisso, o que acontece? Quando a gente tem um arquivo que nós recebemos via Gmail, qual segurança a gente tem que tomar? Nisso eu apresento para vocês um site muito importante que é o Vírus Total. O Vírus Total, ele é um site criado, ele é o produto da Alphabet, onde ele agrega informações. Vamos supor, eu tenho um arquivo que eu sei que está com um cavalo de Troia. Como que funciona esse arquivo? Meio que ele cria uma base de dados onde você coloca um arquivo e ele faz meio que uma comparação. Entendeu? Quando ele faz essa comparação, ele sabe dizer o que tem de nocivo ou não. Se tem com relação à sua base de dados, ele faz uma correlação. Vamos supor, eu trabalho com... tentar pegar um exemplo para você, como posso exemplificar. Vamos supor que eu estou no meu dia a dia do meu trabalho, e na minha base de dados eu tenho que receber um pagamento no valor X, vamos um exemplo, 10 mil. E a pessoa me manda um comprovante de 9 mil. Nisso eu sei que algo está batendo errado, era para ser 10 mil, ou seja, tem algo errado. Acho que não ficou um exemplo tão bom. Mas tipo, ele faz meio que uma comparação, dos dados. Se tem algo do cavalo de Troia, tipo, eu estou pegando um exemplo de cavalo de Troia, porque é algo mais falado, vamos dizer assim. Se tem que o cavalo de Troia, querendo ou não, é um código, uma linha de código, uma grande linha de código, né? Não só a linha de código. Mas se tem algo relacionado a nele, nesse arquivo, automaticamente ele vai dar como nocivo. Entendeu? E como o Vírus Total é algo que é alimentado pela comunidade, o que acaba acontecendo? Sendo muito bom que nem um antivírus. Por exemplo, eu tenho um antivírus no meu computador, mas antes de eu pegar qualquer arquivo e abrir ou baixar, até link de site, eu acabo testando o Vírus Total. Por quê? Eu não sei quem está me enviando, não tenho confiança. E como eu sei que o Vírus Total já é algo antigo, já é um pouco antigo, e tem uma comunidade forte que alimenta com as novidades, eu acabo me precavendo de qualquer futuro problema. Entendeu? E nisso, como você pode utilizar o Vírus Total? O Vírus Total, por exemplo, você recebeu um arquivo e está com medo de executá-lo. Se ele for executável, você pode danificar seu computador. Quando você pode baixar o arquivo, dependendo do arquivo, também tem aqueles arquivos que só você abaixar já dá um problema. Só de você acessar a página onde está esse arquivo já tem um problema também. Mas vamos supor que você recebe um arquivo de um amigo, ou acontece muito, às vezes o pessoal hackeia um Discord, um WhatsApp e envia muitos links e sites e arquivos também para os amigos. Aí você recebe, não, é confiável. Muitas das vezes é melhor você verificar nesse site, que às vezes a pessoa foi hackeada e está enviando e você acha que é algo verdadeiro. E aí você baixa e você pode colocar o arquivo no Choose File, ou você pode colar o URL, que ele vai verificar na base de dados dele se tem algum reporte sobre por exemplo, o URL, se tem algum reporte, alguma coisa falando sobre esse site, e vai verificar o seu arquivo se ele tem algo no script dele baseado que ele já tem na sua base de dados. Isso aqui é uma forma muito importante que você pode utilizar para sua proteção, tá bom? E nisso, finalizando, a mensagem que eu quero passar é: nós somos muito relaxados com nossa segurança, mesmo sendo extremamente importante. Por isso é bom a gente revisar cada migalhazinha que a gente deixa de ponta solta, desde acessar um site e clicar numa propaganda. Não é muito bom estar ali sendo um site aleatório, aparece um pop-up de algo que você quer comprar. Às vezes é de um site bom, tipo,
Parece muito da Amazon, né? Às vezes é da Amazon, mas você está cada vez mais alimentando o sistema dos seus microdados, tá bom? E fica assim a referência. Vamos tomar muito cuidado.